por exemplo, 2 vezes, a terceira, mostrar para ele qual que é a resposta do ponto, né? Plotado Foi. corretamente no plano cartesiano. E eu quebrei a cabeça. E aí eu passei uma raiva, porque domingo eu fiquei a tarde e a noite toda fazendo. Aí eu fiquei fazendo, aí à noite eu já estava já tentando vários comandos. Chegou uma hora que o meu apagou o que eu tinha feito, sabe? Aí eu fiquei com raiva, larguei o negócio, falei, no outro dia eu faço. Mas Normal. assim, pagou É, assim, metade do que eu tinha feito, sabe? Aí eu. Você é estava um usando negócio, 5 ou 6? é um negócio que o cara fica, muitas vezes vai passar aí 2, 3 horas e não sai nada. É, Entende? aí você tem que deixar ali de molho, aí você vai, depois você volta. Esquece. É assim mesmo. Eu mesmo tava matutando essa questão, né? Eu até tinha falado pro Diogo, rapaz, como é que o cara faz? O cara, para dizer, ó, é o A que tá errado, conserta aí. Eu Aí realmente vocês eu querem comecei. como mesmo de dizer que um deles está errado, é? É, esse era meu pensamento, porque, por exemplo, se o cara marcou o B certo e o A que tá errado, quando ele for se verificar, que dissesse, não, o A continua Alguém tem errado. uma construção aí já meia pronta para a gente não ter que construir tudo de novo? Manda tu, Renato, para mim, para o meu e-mail. Alguém, Abre, acho que eu tô no tablet, Diogo. e é. Vê O, aí, o deixa eu ver. professor Aqui, Reinaldo, o Antônio tá por aí, não. Eu vi que a do Antônio ficou. Ou do A do Romulo, né, Rômulo, se quiser mandar, o Igor, qualquer um. Deixa eu botar aqui meu Antônio, e-mail. Eu manda aí, bato Antônio, a tua. É ao porque vivo. a do Rômulo ficou bem assim, a do Rômulo. Você continua verificando, você continua mudando, né, Rômulo? Você não. sim, se continua. Aí, porque eu não consegui, Isso, foi terminar isso para que, fechar, para que o aluno não, isso. Não tentasse mais. não tentasse mais. Uhum, foi o que eu percebi. Já do Antônio foi até essa parte, né? O cara não conseguiu, tentativas esgotadas, aí o cara clica para renovar o ponto, né? Abre aí, Diogo, do Antônio. Deixa eu abrir aqui o do Igor. Deixa eu pegar aqui a do Antônio O, também. o, o Calma aí. Igor ficou faltando, o Igor. O Igor tá por aí também. Tá, que ele mandou o link aqui. Ficou só faltando ocultar a malha. Cadê onde é que eu tô? Atividades. Tem aqui do Antônio, do Igor e do Romulo. Pronto. Deixa eu baixar aqui. Eu acho que essa atividade, basicamente, com um ponto, você já atinge o objetivo de aprendizagem, entendeu? Com um ponto, eu acho. Porque com um ponto, ele acerta, você, ó, clique novamente para atualizar o ponto. Aí ele pode ir testando de ponto em ponto mesmo, com um ponto. Sim, sim. Bom, poxa, eu baixei a mesma. Como é? Ah, não. Já tá É um compartilhando. encadeamento aí de si, então, que o cara Cara, dá assim, um embrulho na mente. deixa eu compartilhar logo a tela toda. E eu também, uma coisa que eu tinha pensado também aqui, quando foi mandada aquela construção para a gente, né? Aquele passo a passo. Assim, depois eu queria ver com os senhores, porque, assim, naquele verificar, fala assim, para exibir o botão verificar, fala assim, ou se o A for diferente, ou o B, e o B, né? Poderia ser um dos dois, né? Não necessariamente os dois, né? Então, porque É na uma, realidade a gente tem as seguintes situações, né? Você pode ter um ponto certo e outro errado, é, você pode ter os dois pontos errados, né? Ou uhum. você pode ter o A certo, o B errado, ou o B certo e o A errado, ou os dois errados, ou os dois certos, né? Então você tem Então, essa coisa. Mas aí ficaria melhor é conectivo ou não? Seria o melhor, não? mas a questão é colocar isso para rodar. É, eu acho que eu tentei com o ou, eu acho que não deu certo. Acho que foi por isso. Eu acho que uma das coisas que eu agarrei foi esse ou aí, ó. Deixa eu ver essa daqui. Essa eu acho que é do Antônio, né? Ó, tem uma coisa
que eu acho que a gente não comentou, Reinaldo, e que eu tinha visto em algumas atividades, é que os textos, o ideal é que vocês travem logo Isso. os textos. Porque Não, a esqueci disso, é pessoa mesmo. fica dando zoom e o texto não fica sambando aqui na tela. Então, sempre seleciona o texto e deixa aqui os dois marcados. Aí vamos ver aqui o que é que ele Para fez. fazer isso, clique no texto e clique nesse Aqui marcador nessa. aí. Isso, é nesse. Cadeadozinho. Tanto É no pra- cadeado como nessa coisinha que eu esqueci o nome aqui. Aí vamos ver aqui a configuração do parabéns. Como é que ele botou? Exibição, né? Ó, se o A foi igual ao A1 e o B foi igual a B1 e o N foi maior ou igual a 1. Certo. Beleza. Aí vamos fazer aqui o teste. 3 e menos 1 e menos 4 e menos 4. Verificar. Beleza. Aí, ó, vamos botar aqui. Pronto. Então tá tudo ok. Aí vamos ver qual foi o outro texto. Tente novamente, que ele botou quando for diferente. Ponto P. O que é que tem aqui esse texto? Ponto P igual a tal. E suas chances acabaram. Programação. Antônio, se quiser falar alguma coisa, viu? É do Antônio, Essa né? não é a minha, não. Essa aí eu acho que é do Igor. Não, de quem é? Isso, é do Igor, é Igor. É do Se Igor. quiser falar alguma coisa, mas eu acho que aqui tá tudo ok, né? Vou É, errar nesse, aqui duas. nesse exercício eu só esqueci de me atentar quando uma só, um dos pontos só está certo ou não. Tente novamente. Levar em consideração que se um tá errado, né, Igor? Se um tá errado e o outro certo, ele pede para tentar novamente, né? Isso. Mas não aponta, o que é interessante, não aponta para o aluno qual é o ponto que está errado. Então, aí fica a dúvida. Era essa justamente a minha questão, né, Diogo? De De dizer você qual dizer é o que assim, tá ó, errado, né? é o ponto porque ele vai ficar na dúvida. Pô, mas qual é o que está errado, né? Mas não tem como colocar mais duas condições não para verificar isso, mais dois cis? Pois é, eu me bananei na programação. No meu caso, quando termina as possibilidades, ele aparece no gráfico o gabarito, né? Os pontos corretos. Sim. É qual comando que a gente faz isso? Aqui, ó. Suas chances acabaram. A resposta certa é essa daqui, ó. Menos 5 e 3. E essa daqui que é a que eu tinha acertado. Então, vocês querem criar um ponto, um texto que diga, ó, você acertou uma e errou outra, né? O Diogo, Isso. só antes de falar isso, no caso aí, por exemplo, do Igor, ele teve as tentativas e aí ele configurou para que aparecesse a resposta, né? Os pontos corretos, localizados. Qual comando que a gente coloca no verificar para isso dar certo? É no verificar, né? Porque aqui no verificar, eu acredito que ele está mandando o valor do N ir aumentando. Certo? Aí você vai clicando e o N está aumentando uma unidade. E é nos textos que ele vai estar dando as ordens. Então, por exemplo, esse texto aqui apareceu somente quando o N foi 4. Ou seja, que a pessoa testou, né? Tentou 1, 2, 3, chegou na quarta, aí esse texto aparece. Esse texto 5, ele só aparece quando o N for maior ou igual a 3. Então, a condicional para os textos aparecerem é dada exatamente nos objetos. O botão verificar, ele só está mandando o N ir aumentando. Não, sim, mas e para aparecer a resposta no plano cartesiano? No ponto. Aí eu acho que também foi feito aqui, ó. Eu vou selecionar logo os dois pontinhos aqui de vermelho. Eu acho que ele botou para o N igual a 4. Ó, também. Só pode aparecer os dois pontos, que são as respostas, né? As posições corretas, para N igual a 4. Aí, no caso, ele criou dois outros pontos e chamou de A1, de B1 e pôs essa condição, né?
Isso, porque aí cada ponto Entendi. desse é exatamente as respostas, né? Entendi. Aí, mas ele vinculou a 1 ao B1 como ao A e o B, né? Isso. A1 é o primeiro elemento da lista, B1 é o segundo elemento da lista, e ele está fazendo aquela comparação. E ele só aparece quando for o N for com igual a 4. Agora eu entendi. Quando Tem hora for que a gente... aquela última. Entendi. Entendeu? Tem hora que a gente pensa... Eu fiquei o domingo inteiro quebrando a cabeça, tem uma hora que não estava aguentando mais. Falei, Aí, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos pensar num texto onde uma situação onde a pessoa acerta uma e erra a outra, né? Então, teria que ser, por exemplo, um texto à parte. Então, você acertou o ponto A, mas errou o ponto B, sei lá. Estou pensando aqui qualquer coisa. Esse texto, ele só vai poder aparecer com uma condição avançada, que é o ponto A ser igual ao A1, e querendo ou não, o A1 é a resposta dele, né? Que é o primeiro cara. Mas como a gente estava chamando da lista, L31. E o ponto B tem que ser diferente do L32. Ele só pode aparecer quando acontecer isso. Então, por exemplo, se eu mudasse aqui, ó, errasse os dois, aquele texto ele não aparece mais. Tá ligado? Aí, obviamente, que você ainda vai definir para que ele apareça quando o botão ser digitado, né? Eita, ser clicado. Então, acho que teria que ser por fora. Faz um texto e manda ele aparecer dado a condição específica para ele, tá ligado? Aí, no caso, poderia pôr N maior ou igual a 1? Sim, aí você ainda pode aumentar aqui, né? Aumentar assim, né? Porque aí, no caso, aí apareceria para ele, né? Por exemplo, ele tentou uma vez, aí ele sabe qual ponto que está errado, né? E aí, aquele texto específico... Aí, obviamente, você faria um texto específico dizendo que ele errou o B, quer dizer, ele acertou o B e errou o A, né? E aí você vai fazendo por esse caminho. Foi diferente, Reinaldo, que você pensou, assim, de feedback? Não é isso. Eu acho, assim, de prontidão seria o mais prático. Você constrói... Assim... Eu acho que eu tive outro pensamento. Acho que eu não pensei... Dá para fazer um texto só, mas aí, assim, fica mais complicado, porque, por exemplo, você poderia fazer isso aqui, ó. Você acertou o ponto, e aí meter um se aqui dentro, só que fica confuso demais. Uhum. Então, se A foi igual ao primeiro elemento da lista, coloque o texto A. Se não, coloque o texto B. Tá ligado? Interessante. Aí você consegue meio que administrar isso. Então, se o A foi igual ao I... Tem que botar aqui, né? Essas aspas é condição? É condicional? Sim. A aspa é para aparecer o texto. A aspa é para aparecer o texto, tá ligado? L32. No caso é diferente, né? Então, você consegue controlar o texto também dando condicionais aqui dentro. Porque aí você constrói um texto só e ele vai decidindo em cima disso. Que é até uma clássica. Lembra daquela história? Eu acho que teve gente que tentou fazer, que é a decisão dos números inteiros, né? Para não ficar aquele menos menos ou mais menos, dele tomar a decisão, o texto aparecer já com o sinal correto. Alguém lembra essa situação que acontecia? Vamos fazer aqui
um aqui rapidinho, só para ver se vocês lembram do que eu estou falando. E, por exemplo, escolhi aqui aleatório, de menos 5 até 5. O meu B vai ser esse também. E aí, a gente fazia, foi logo a primeira tarefa, eu acho. Fazia o texto do A mais B, né? Era o objeto A mais o objeto B. E aí eu me lembro que teve alguém que perguntou, ó, como é que eu faço para que não fique assim? Essa situação de bater sinal aqui. Aí, de fato, você pode organizar dentro do próprio texto essa ordem aqui. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. O A deixa quieto, né? E aí eu posso, antes de colocar o B, eu vou botar uma condicional. Vou botar uma condicional se. Então, vai ser o seguinte. Se o B for negativo, eu vou dizer para ele não fazer nada. Deixar vazio. Ou seja, ele não vai inserir sinal. Daqui a pouco eu vou até melhorar isso. Caso contrário, coloque mais. Certo? E aí, do lado, agora sim eu insiro o B. Tá vendo? Ele resolveu aquele problema. Então, no meio entre o A e o B, eu boto uma condicional. Se o B for negativo, porque eu já sei que vai aparecer o menos, eu digo vazio. Não bote nada. Caso contrário, ou seja, se o B for maior do que zero, bote mais. Maior ou igual a zero, né? Bote mais. E aí, ó, vamos fazer aquele velho botão de reiniciar, só para ele a construção. Só para ele atualizar a construção. Cadê? Ó, tá vendo? Quando o B foi positivo, ele já transformou e botou o sinal de mais. Quando o B é negativo, ele deixou só o sinal de menos. Então, você consegue administrar dentro do próprio texto o que deve aparecer em cada situação. Então, mais ou menos, você pode apelar isso ali. Às vezes fica complicado, mas se o cara perceber que não vai dar tanta dor de cabeça, o cara vai e faz. Alguém quer comentar mais alguma dessa aqui? Deixa eu ver as outras atividades. Se alguém quiser comentar, fala, porque a gente dá uma bisoiada aqui. Engraçado, fica meio... Tem como colocar som? Tipo, Colocação tem. um bim-bom, tipo, quando acertou? Tem. Onde é que é, meu Deus? Só que aí tem que ter o texto já salvo no computador, né? Ó, tem várias formas. Deixa eu só ver onde é que a gente vai achar isso. Né? E a gente estava aqui. Inicia, não. Onde é que é, meu Deus? A história do som. Calma aí, viu? Tem. Sim. Eu só não lembro qual é o comando. Cadê Jesus? Vai ter que ser em todos. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Definindo vai ser direção. Na cabeça seria inserir, né? Mas acho que é tocar som. Deixa eu ver aqui. Se alguém bateu isso, não. Tô doido para falar isso, mas não é. Seria. Será que eu digitando aqui ele vai me dizer? Não. Cadê, meu Deus? Eu estudei isso um dia desse. É tocar, eu acho.
Tocar som. Pronto. Vamos lá. Que eu até vou... A gente vai falar um pouquinho dessa ajuda. Então, ó, existe várias opções de você inserir um som. Então, ou você tem um endereço, que aí, né, tem aqueles sites de MP3 que o cara consegue essas imagens, esses sons de certo, de errado e tal. Tem uma forma, deixa eu ver aqui, viu? Eu acho que aqui deve ser, ó. Welcome to GeoGebra. Que aí o cara consegue inserir um negócio aqui através desse link e tal. Ou você coloca algo no seu Google Drive e bota o link também, ó, o Drive. Ou, obviamente, do Dropbox também é outra opção. Então, assim, se você tiver, coloca no seu Drive, no seu Dropbox, anexa o link e bota Play Sound, né? Que no caso da gente é inserir som, não foi? Tocar som. E aí, cadê? Onde é que eu tô, meu Deus? Aí tem umas outras viagens e tal que ele vai falando. Ele vai tocar até música aqui via função senoidal. Ó. Aí é outra. Tem uma história aqui das notas. Ó. Então ele vai falando só para o clássico 5. Então tem muitas opções. Tem até uma... Você consegue transformar o MP3 para um código lá que ele oferece, e aí você copia o código. Eu acho mais prático isso. Você vai no banco de dados, né? Na internet, pega o link do MP3 e coloca. Mas aí, normalmente, esse tipo de inserção, ele vai acontecer na hora de você configurar algum botão, né? Tá, estou utilizando o botão verificar. E aí você diz, ó, se acontecer tal coisa, toca som. E aí ele vai fazer isso para você, entendeu? Mas que tem. Aí você utiliza esse tocar som aqui. Beleza? Saquei, valeu. Tranquilo. Vamos começar da gente. Eu acho que não sei como é que a gente vai andar hoje. Se vai ser mais lento. Eu tava a fim de fazer pelo negócio. Aí não vou fazer, não. Tá aqui, ó. Enaldo, não esquece de voltar aqui, viu? Tá dando empate aí, é lasca. Deixa eu fechar isso aqui. Oi? Eu botei lá um link pra gente escolher a história do... Uhum. E... Pronto, vamos lá. Deixa eu compartilhar só a tela, porque aí eu vou pescando pelo que eu mandei para vocês, que já está lá no negócio, né? Tô. Hoje a gente vai brincar de colocar tabela de texto. Deixa eu empurrar para cá, porque aí eu vejo o chat. Pronto. Ó, é o seguinte, deixa eu abrir logo o arquivo. A questão da tabela de texto, se vocês forem aqui, né, naquela história da interrogaçãozinha, vocês têm as funções, né, os comandos para texto. Aí tem várias opções, tem esse aqui também que a gente nem utilizou ainda, mas é bem legal, para o cara transformar, tipo, o meu número é uma raiz quadrada. E aí você utiliza, depois vocês brincam com isso. Mas hoje a gente vai falar desse comando. A gente vai fazer uma atividade utilizando esse comando tabela de texto. E aí, como até a gente já utilizou em cima da história do som, é sempre interessante você utilizar, caso a pessoa não saiba utilizar o comando, ou tem alguma dúvida, utilizar esse exibir ajuda online. Porque ele vai te empurrar para alguns negócios. E aí, obviamente, a minha tela não está compartilhada,
E aí vocês vão ficar olhando para o quê, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá. Pronto. Então, você vê que o GeoGebra, além do comando, ele te dá algumas dicas. Deixa eu copiar aqui esse link e colocar aqui para vocês. Então, ele vai dando aqui, ó, o comando dá, assim, tá em inglês, né? A gente também não tem tudo pronto ainda. Mas aí o cara consegue, e principalmente porque ele dá exemplos, ó, onde ele diz o que é que acontece, ó, cria uma tabela onde o objeto de texto tem 3 linhas e 2 colunas. Todos os itens da tabela estão alinhados à esquerda. Certo? Que aí, quem não tiver um domínio de inglês, pode usar lá o seu Google Tradutor. Tem browsers que o cara abre e ele já traduz, né? Então, aí, cada um faz do seu jeito. E a gente vai brincar mais ou menos com isso. Então, por exemplo, vamos copiar. Quem está aí com GeoGebra já vai brincando. Eu vou copiar e eu vou colar esse comando que ele deu. Por mais que esteja em inglês, mas o GeoGebra ele vai converter para a gente, para português. Certo? Vou colocar aqui o comando e a gente dá uma bisoiada para o que ele está fazendo. Então, vê que de fato é um texto, como qualquer outro que a gente já criou. E o que é que ele fez? Ó, eu estou percebendo que esse texto ele tem 3 linhas e 2 colunas. E pelo que a gente já conhece, cada lugarzinho desse que está escrito entre chaves é uma lista, né? A gente sabe que o GeoGebra ele entende o que a gente usa como notação de conjunto como se fosse uma lista. Então, se eu quero criar uma tabela com texto, eu posso ficar colocando listas dentro dela, que aqui nesse caso, ó, ele está reconhecendo cada lista como sendo uma linha. E se a gente coloca no campo de entrada esse comando tabela de texto, ele, de fato, ele pede as listas que você vai utilizar. Então, ou você constrói as listas antes, para nesse momento do comando tabela de texto, você ir chamando essas listas que já foram criadas, ou você faz como o exemplo indicou, vai enfiando aqui as listas aqui dentro mesmo na raça, certo? Então, vamos botar isso na cabeça. Cada lista está se tornando uma linha da tabela, certo? E aí, por exemplo, aqui, ó, ele veio com um outro exemplo. Vamos copiar e colar para a gente ver o que é que deu. Ó. Aqui no caso, eu tinha uma sequência só, ou seja, eu só teria uma lista. E a gente está vendo aqui que são os quadrados perfeitos, né? Deixa eu tirar o eixo aqui. Então, seria, de fato, como só tem uma lista aqui dentro, só ia ter uma linha. Né? Então, está tudo arrumadinho aqui, está tudo mais fácil de entender. Deixa eu apagar essa, porque essa já foi mais ridícula. Só que essa a gente vai olhar um pouquinho mais com calma. Porque você pode dizer, pô, tá, beleza, me deu uma tabela. Mas, normalmente, a tabela a gente bota aquelas linhas, né? A gente tenta ou centralizar, ou colocar os valores para a esquerda, direita e tal. E aí, nessa página, ele vai te explicando quais são as possibilidades de alinhamento do texto. Então, ó, se você quer vertical, que as listas são colunas. Se você quer horizontal, aqui, ó, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Se eu venho aqui no meu comando, e aqui no finalzinho, certo?
eu boto uma vírgula, aspas, V, olha o que é que vai acontecer com a nossa tabela. Tá vendo? No finalzinho eu botei aspas V. Ele fez a transposta, né? Então, as listas que a gente tinha, agora elas viraram colunas. Se você não quiser que isso aconteça, aí você não bota nada aqui. Certo? Por padrão, cada lista já vai ser uma linha aqui. E aí ele vem lá com várias opções, ó. Se você quer alinhar à esquerda, você usa o L. Alinhar à direita. Bababá, bababá. E aí ele vem com vários exemplos. E ainda te dá a opção de separadores, por exemplo. Se a gente quiser, vamos supor, transformar isso aqui numa matriz, lá no finalzinho, vírgula, eu boto os parênteses, ó. Poxa, acho que tem que ser com as chaves. Então, vírgula, chaves, parênteses, chaves. Chaves? Não, chaves não. Como é que é? Aspas, tô doido. Aspas. Então, tá aqui, ó. Então, você vê que esse finalzinho do código, ele tá indicando para você colocar como se fosse uma matriz. Tá ligado? Ah, se eu quiser fazer como se fosse um determinante, aí a gente bota 2 barrinhas em pé. Certo? Ah, eu quero que apareça como se fosse um sistema. Aí você bota só uma chave. Lembra que é tudo entre aspas, né? Ó. Então, é só você criar as suas listas para que cada lista vire uma linha e, dependendo da configuração que você quiser, você vai colocando aqui no final. Só que como a gente quer, de fato, uma tabela mesmo, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma barra vertical, porque aí, de fato, ele vai construir barras verticais. E eu vou colocar o underline, que aí ele vai construir as barras horizontais. Então, ó, é esse código que a gente vai utilizar mais. Ó. Vou copiar aqui. Ó, vou colar aqui para vocês. Begin tabular. Rapaz, Rômulo, eu acho que se você criar um texto dentro, eu não sei, ó. Eu nunca pensei em abrir, como é que se diz? Abrir ambientes de LaTeX dentro do próprio GeoGebra. Isso aí é um teste para o cara fazer depois, tá ligado? Aí, vamos lá. Então, você viu ó, que com aquele comando que eu coloquei no chat, né? Ele, de fato, ele cria uma tabela mais convencional, vamos dizer assim. Então, à medida que a gente quiser ir inserindo linhas, a gente vai inserindo listas. Ah, mas eu quero que tudo fique centralizado. Beleza. Lá naquele finalzinho, eu vou colocar um C. Ó. Porque aí ele está entendendo. Ó, o que é que você quer com essa tabela? C de centralizado, a barrinha em pé para ter as listas, né? As barrinhas, e o underline para ficar desse jeito. Tá massa? Então, é com isso que a gente vai dar uma futucada hoje. Vai fazer essa construção em cima da estrutura da tabela. E tabela, aí deixa eu fechar aqui, para eu não me perder no meu passo a passo, porque senão a gente endoida. Deixa eu ver se vai. Apareceu? Pronto, apareceu. Tá indo? Então, eu vou seguir o que está aí, já tem uma galera já no doc, ótimo. A gente vai seguir mais ou menos esse caminho que está aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo. Tá? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui, que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter listas, para que essas listas sejam interpretadas como cada linha da tabela. E aí, vamos lá. A atividade que a gente vai construir é baseada naquela ideia
de que a gente dá uma função e que para construir o gráfico, você constrói uma tabela, né? Valor de x, valor de y, e aí você vai ali colocando os valores, né? Pega o valor de x, substitui na função, bota o valor do y, marca o ponto, e aí você vai lá montando uma tabela para tentar construir um gráfico, certo? Então, a primeira coisa, a função que a gente vai trabalhar para ficar mais fácil, é a função do primeiro grau, certo? Então, o primeiro ponto lá do passo a passo é, de fato, a gente construir esse A e esse B. Então, a gente já tem feito essas histórias de sequência e tal, né? Vamos fazer o seguinte. O meu A vai ser escolhido aleatoriamente, né? E quem está olhando lá no doc, eu nem coloquei essa parte de escolher elemento aleatoriamente, porque a gente já está cansado de fazer isso, né? E uma lista, eu vou botar uma lista bem reduzida de opções, para também a gente não ficar lá com muito valor adoidado, certo? Vou botar de -2 até 2, excluindo 0. Certo? Então, esse aqui seria o A. Vou jogar aqui lá no chat. Esse aqui é o A. O nosso B, ele vai ser basicamente o mesmo comando do A, só que a gente inclui o 0 aqui, só para entrar na brincadeira. Certo? Então, tá aqui o B. Tranquilo? E a nossa função, vou chamar de f de x, é a função do primeiro grau, ax mais b. Certo? Então, tá aqui a nossa função. E eu sempre inverto a ordem disso daqui, mas aí vocês relaxem aí, porque construir A e B e a função. Aí vamos construir duas janelas, vamos abrir duas janelas de visualização para que a gente fique com um gráfico de um lado e as informações da atividade no outro. Para ficar mais arrumadinho, eu vou botar o gráfico da função aparecer na janela 2, certo? Então, aí vocês sabem que é em propriedades, a gente vai em avançado, né, nas propriedades da função, e manda só aparecer na janela 2. A janela 1 a gente desmarca. Então, vou fechar, porque aí o gráfico fica aqui bonitinho para a pessoa enxergar. Certo? Tem uma maneira de você criar texto que eu utilizo pouco, mas que eu tento lembrar sempre dela, que é simplesmente pegar aqui a função, segurar aqui com o botão esquerdo e jogar para cá. Viu o que eu fiz? Ó? No lugar de criar um texto lá, tudo bonitinho, você pode simplesmente sair daqui e jogar para cá. E o filho da mãe já entende como um texto. E aí tem aqui uns comandos, que eu nem sei para que serve isso. O cara vai mexendo e vai vendo. Você pode botar true e false aqui, mas desse jeito ele já está filé para a gente. Vamos lá. Vou aumentar aqui esse texto. Então, vai ser basicamente o seguinte. A pessoa vai ver a função. Lembra que a gente falou de travar, né? A pessoa vai ver a função e ela vai ter uma tabela já pré-montada e que essa tabela... Diogo, volta, por favor. O meu não parece opção de travar, não, porque... Não, você está usando qual? É o 6, é? Eu estou usando o GeoGebra que eu baixei ele. Mas é dessa versão que a gente está trabalhando ou é daquela versão nova? Eu acho que é a versão 5. Mas é com essa carinha daqui ou é daquela nova? Como é que faz para abrir outra janela de visualização? É dessa carinha mesmo. Dessa carinha, calma aí. Ó, quem perguntou para abrir uma nova janela, vai em exibir e clica na janela 2. Ok. Certo? Essa questão de travar o texto pode ser que para você esteja assim, ó, Roma.
E aí você clica na setinha para baixar essas opções. Né? Ou você vai por aqui, ou quando você clicar com o botão direito no texto, tem elas aqui, ó, fixar objeto e posição absoluta na tela. Que aí você pode ou desmarcar, mas no nosso caso a gente deixa ele, os dois marcados. Certo? Certo, obrigado. Tá? Então tá lá. Tá aí a função. E agora a bagaceira vai ser para construir essa tabela. Porque é o seguinte. Primeiro, a gente tem que limitar. Deixa eu ver como é que está aparecendo para vocês. A gente tem que limitar essa tabela, né? Não pode ser uma tabela assim tão aleatória, senão a gente enlouquece. Não pode ser uns números para X muito louco, porque senão até fica ruim de enxergar no gráfico, né? Então, para essa questão, a gente vai construir. Eu nem sei se precisaria de um controle deslizante, mas vamos lá. Para eu seguir o que está ali, vai construir um controle deslizante de número inteiro, que ele até já chama de N, né? Que o menor valor vai ser menos 2 e o maior valor vai ser 1. Porque aí na nossa tabela, os valores de x vão ser qual? Menos 2, menos 1, 0, 1. Ou seja, a gente vai pedir para a pessoa digitar quatro valores, né? Em cima desses que a gente está escolhendo. Certo? Esse controle deslizante, na verdade, ele não vai aparecer aqui, ó, mas você vê que ele está caminhando. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Que a gente pode até esconder ele aqui. Tá massa? Poderia ser feito sem controle deslizante, mas tudo bem. Vamos deixar quieto. O próximo passo vai ser o seguinte. A gente vai construir uma lista, certo? Essa lista, ela vai ser alimentada pelo valor do N. Pelo valor do N que vai aumentando. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu até no texto eu chamei de lista 2, então para a gente não se perder, vamos trabalhar com lista 2 mesmo. A minha sequência, né, que eu estou fazendo uma lista, vai ser de números de menos 2 até N. Porque vocês vão ver que quando o N for aumentando, a minha lista vai aumentando junto. Vamos visualizar aqui o controle deslizante, só para a gente ver. Dá uma olhada. Tá, deixa eu botar aqui. Dá uma olhada aqui para essa lista. Ó. Eu vou alterar o valor do N e a minha lista está aumentando. Ó. Menos 2, menos 1. Agora eu vou topar aqui. Ó. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Porque essa lista, ela está, de fato, dependendo do nosso N. Quando o N aumentar, a lista vai aumentando junto até chegar a esse valor máximo que foi escolhido pela gente, né? Que é 1. Vou voltar aqui para o menor valor. Certo? Que aí, só para vocês verem, a lista ficou única, né? Ficou só com um valor, que é o menos 2. Só tinha ele. Beleza. Então, o que é que vai fazer essa lista? Essa lista, ela vai dar os valores do X para a pessoa ir digitando. Tá massa? Deixa quieto. Aí, qual é o próximo ponto? Aí, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai mandar o GeoGebra calcular os valores da função aplicando cada númerozinho que está aqui. Deixa eu, por exemplo. Não tem esses dois valores aqui da lista 2, menos 2 e menos 1. Eu quero que o GeoGebra calcule o f de menos 2 e o f de menos 1.
A gente não vai fazer isso na mão. A gente vai deixar o GeoGebra pensar sozinho. Então, quando o meu N chegar lá até no final, eu vou fazer uma lista onde vai ter o F de menos 2, o F de menos 1, o F de 0 e o F de 1. A gente vai fazer isso agora. Então, ó, o comando vai ser o seguinte. Eu não vou nem copiar e colar, porque senão vai ficar complicado de vocês entenderem. O comando vai ser, vamos chamar ele de lista 3, tá certo? É uma nova sequência que a gente está fazendo. Então, lembrem que o que a gente quer é o valor do F do fulano, né? Então, ó, vou fazer aqui, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem. Tá F de vazio aqui, né? Não tem ninguém. Só que como é uma sequência e eu quero que ele vá automaticamente puxando de cada um, né? Do primeiro elemento que está aqui, depois do segundo elemento que está aqui, depois do terceiro e depois do quarto, né? Então, quem já tentou fazer atividade passada, quando você quer chamar um específico elemento de uma lista, a gente vai fazer aquela história, né? L21. Porque aqui, nesse caso, esse 1, ele vai chamar somente esse. Se eu colocasse L22, ele ia chamar só o menos 1. Só que o nosso caso é uma sequência, então vai ser L2i. Porque a minha variável vai ser i, e ela vai estar passeando desde o primeiro elemento, ou seja, do 1, até, aí é que está o pulo do gato, até o comprimento da lista 2. Eu sei que fica meio confuso para quem nunca mexeu, nunca viu, mas vamos respirar um pouquinho para a gente entender, principalmente porque eu botei esse comprimento da lista 2. Esse comprimento da lista 2, ele vai ver quantos elementos tem aqui. Se a minha lista 2 tiver 4 elementos, ele vai fazer o i passear de 1 até 4. Se a minha lista 2 tiver 2 elementos, esse comando ele vai fazer o i passear de 1 até 2. É isso que vai acontecer. Tá vendo? Ó? Vamos fazer as contas. Ó. Se o x for menos 2, 2 mais 1, 3. Se o x for menos 1, 1 mais 1, 2. Tá vendo? Se o x for 0, e se o x for 1, dá 0. Agora, se eu mexo aqui no n, tá vendo que a lista 3 automaticamente diminuiu, porque ele está, de fato, vendo qual é o tamanho da lista 2, para que o i fique sempre dependendo desse tamanho. E se eu jogar o meu n para menos 2, aí ele só fica travadinho um elemento a elemento. Ô, professor, Isso. o gráfico ele não vai alterando, ele permanece... Ainda vamos mexer naquele botão reiniciar lá, para que esses valores sejam atualizados, tá ligado? Ok, mas aí a gente consegue, então, com esse projeto que o senhor está fazendo, esse processo, desculpa, a gente consegue também fazer uma sentença com várias... Um gráfico com várias sentenças? Tem, pode ser sim. Beleza. Pode ser sim. Viu? Então, vamos lá. Estamos já com aquelas duas listas, né? A lista 2, que é a lista do valor de x, e a lista 3, que a gente sabe que é a lista da resposta, né? A gente sabe que essa lista 3, ela é, de fato, os valores da função aplicando esses caras. Aí, vamos lá. Vamos respirar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O próximo passo é fazer o seguinte. Deixa eu esconder aqui esse n. A nossa tabela, ela não consegue ter um espaço para o cara digitar em cima dela. Então, a gente vai construir um campo de entrada por fora, para que a pessoa digite o valor ali, tá ligado? E que esse valor digitado naquele campo de entrada vá para a tabela. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, lembra que toda vez que a gente vai construir um campo de entrada,
a gente precisa de uma variável, né? Que é aquele... Aí o nome pode ser o que você quiser. Aqui a gente está falando que é a resposta do y, certo? E a gente vai construir um campo de entrada que vai estar vinculado a esse RY. Porque é ali que a pessoa vai digitar. Certo? A arrumação, para ficar bonitinha, a gente faz depois dele. Deixa isso aqui quieto. A gente pode diminuir, vocês sabem que diminui, mas deixa isso para depois. Então, ó, o que é que eu construí agora? O RY para armazenar o que vai ser digitado no campo de entrada. Que aí vocês já estão acostumados, já sabem como é que é a história. E aí começa a brincadeira. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma nova lista para armazenar esses caras que vão ser digitados aqui. Certo? Então, a nossa lista, ela começa, que a gente está chamando de lista 4, ela começa vazia. Não vai ter ninguém dentro dela. Pode deixar assim que ele entende como que a lista está vazia. E a gente, daqui a pouco, vai configurar de tal forma que, quando for digitando alguém no campo de entrada, eles vão ser anexados nessa lista. Certo? Botem na cabeça. A lista 4, ela vai juntar todo mundo que vai ser digitado aqui. Porque lembre que essa lista 3, ela só vai servir como comparação, para saber se a pessoa acertou ou se ela errou. Tá massa? Vamos lá. E aí, como eu falei, para a pessoa digitar aqui e o valor aparecer na tabela que a gente vai construir, que ainda está no nosso imaginário, né? A tabela só vai entrar no final. Para aparecer dentro da tabela, a gente vai construir um botão. Esse botão, a gente vai chamar ele de anexar. Certo? Pode ser qualquer nome. Inserir. Vamos botar anexar, besteira. E os comandos que a gente vai utilizar são esses daqui. Que aí eu, de fato, eu copiei e colei. Vamos ver se a gente entende aqui o que é cada coisa. Bom, primeira condição. A primeira condição é ver... Eu estou trabalhando tudo com si, né? É ver se isso daqui é verdade. Quem é o RY? Não é a resposta que a pessoa está digitando, né, naquele momento. O N, a gente tem controle sobre ele. Então, o que ele está procurando saber aqui é o seguinte: se o que foi digitado é igual ao FN. Agora eu estou pensando se essa lista 3 serviria, mas tudo bem, vamos lá. Acho que nem precisaria dela, mas vamos ver. Ao FN. Porque a gente já sabe que o F de menos 2 é quanto? É 3. Se a pessoa digitar 3, isso aqui acontece, né? E aí, na verdade, aqui, minha gente, é L4. Vamos fazer... Tá, vou botar L4. Não sei por que aqui na minha coisinha tinha... ó, tá aqui, tá errado, ó. Vou ajeitar isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui tem que ser 4. Era tanta lista que eu me perdi aqui. 4. Pronto. Acho que agora vai. Pronto. Aqui é 4. Outra. 4. Porque eu quero fazer o seguinte. Lembra que a lista 4 é o que vai armazenar quem está aqui, né? Então, caso o RY seja igual ao FN, o que é que eu quero que ele faça? Aí vamos interpretar o que tem aqui. Definir valor, eu acho que todo mundo já mexe com esse comando. Então, defina o valor
da lista 4 como sendo quem? Aí preste atenção nesse finalzinho. Existe esse comando, que é o comando anexar. O nome já diz tudo, né? Que é você colocar dentro de uma lista um determinado valor. Então, eu estou mandando ele anexar à lista 4 o nosso RY, que é o que foi digitado pela pessoa. Mas isso só acontece se quem? O RY for igual ao FN. Tá massa? Só acontece se isso só acontece se isso ocorrer, para não ficar redundante. O RY foi igual ao FN. Porque aí eu tenho certeza que o cara acertou, aí eu vou pegar o valor que ele digitou e jogar aqui dentro. Próximo passo. Se o RY for igual ao FN, defina o valor de N como sendo N mais 1. Por quê? Porque ele vai fazer a minha tabela andar. A minha tabela, ela só vai aparecer o menos 2. Se a pessoa acertar, automaticamente o nosso N ele vai pular 1. E na tabela vai aparecer agora o menos 1. Se eu acertar, vai aparecer o 0. Se eu apertar, aí vai aumentando o valor do N. E a tabela vai crescendo automaticamente. Então, é essa segunda linha. Daqui a pouco, quando a gente construir a tabela, vocês vão ver mais palpável o que é que está acontecendo. Essa terceira, ela é um pouquinho mais complicada, eu vou falar no final. E essa daqui é o seguinte. Imagine que a pessoa digitou errado. Digitou errado. Não digitou 3. Digitou um valor diferente ao que deveria ter digitado, que é o F de N. O que é que ele faz aqui? Definir o valor do CT1, que é aquele campo de entrada, como vazio. Ou seja, ele vai limpar para a pessoa o campo de entrada. Porque digitou errado, né? Então, limpa logo para a pessoa tentar digitar um valor novo. Então, quem não está lá no texto, o nosso botão anexar é esse comando daqui. Vou dar aqui um OK e deixa ele aqui quieto. Então, vamos repetir. Ó. Eu tenho uma função gerada aleatoriamente. Eu tenho um valor de N, que ele vai me determinar aquele valorzinho de X da tabela. Certo? Eu tenho um campo de entrada, onde a pessoa vai digitar o que seria o valor do Y respectivo. E o botão anexar, ele está fazendo esse N aumentando, dado algumas condições que a gente já comentou. Vamos lá. O próximo passo é criar o botão, o nosso velho e bom reiniciar. Esse botão, ele vai vir com esses códigos. Deixa eu botar aqui. L2 e L3, deixa eu voltar aqui até para ver o que seria o L2 e o L3. Não, o L2 e o L3, ele vai ser esse aqui. Ah, você quer saber o comando, né? Tá, deixa eu botar aqui. Deixa eu copiar aqui o L2 e o L3 está sendo esse daqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos voltar. A gente está criando o botão reiniciar, né? Então, o que é que ele vai fazer? Vai atualizar a construção, que é gerar aquela função nova, né? Toda vez que a gente clicar no botão. Vai definir o valor de N para menos 2. Ou seja, a gente sabe que o N, o menor valor dele é menos 2. Então, é como se ele fosse reiniciar a nossa tabela. Ó, volte para o menos 2, aí ele vai voltar. A lista 4, definida como vazia, que é
Porque como essa lista 4 é alimentada do RY, quando eu botar reiniciar, eu quero que a lista 4 fique limpa, sem ninguém. E, obviamente, que o RY fique novamente indefinido. Porque aí ele, de fato, ele está zerando a construção toda. Tanto a função vai ser atualizada, o N volta para o menor valor, a lista fica limpa e o RY fica sem ninguém. Então, vamos começar agora a visualizar isso manualmente. Vou digitar o valor correto do -2, que aplicando na função é 3, tá vendo? Vou digitar o 3 e eu vou botar anexar. Quando eu clicar em anexar, eu torço para que a lista 4 apareça o 3, que o N pule um número, ou seja, vá para o -1. Vamos ver que a lista 2 também aumente. Vamos ver se isso vai acontecer. Tomara, Jesus. Cliquei. Foi. Ó. Cliquei em anexar. A lista 3 aumentou, que é de fato o valor que eu tinha acertado. O N pulou para mais um. Vê que a lista 2 ficou maior. O RY ficou sem ninguém, porque o campo de entrada ficou limpo. Então está tudo bonitinho. Vou digitar alguém errado. Porque o meu próximo N que vai aparecer na tabela é o -1. A gente sabe que a resposta é 2, mas eu vou botar 0. E vou tentar anexar. Ele não deixa. Porque ele já sabe que está errado. Realmente essa lista 3 não precisaria não. Mas vamos lá. Então, a lista 4 ela só vai aumentar quando eu de fato acertar. Eu vou botar 2. E vou tentar anexar. Andou. Quando eu clicar em reiniciar, tudo isso vai ser zerado. Isso aqui vai desaparecer. O N vai voltar para o -2. Quer ver? Ó? Voltou todo mundo. A função atualizou. A lista ficou zerada. O N voltou para o valorzinho dele lá. Então, a brincadeira, mais ou menos, já está construída aqui. Aí, o que a gente precisa é que apareça a tabela. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai construir 2 listas agora. Certo? Uma lista que eu vou chamar de lista 5. A gente já usou, Enaldo, esse comando concatenar? Eu não lembro. A gente falou na aula passada. Falou, não foi? Que junta as listas, né? Que era a união de listas e tal. Foi, falou. É isso mesmo. Não sei se estava gravando. Eu acho que não pegou na gravação, não, eu acho. Não lembro. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar esse comando concatenar. Deixa eu apagar tudo. E a gente vai inserir aqui dele, a gente vai juntar 2 listas. Uma lista seria só com X. E é aquele primeiro carinha da tabela, né? A gente sabe que naquela tabela, quando a gente ensina a função, a primeira linha tem X e Y, né? Então, essa primeira lista, ela vai vir só com X. A segunda lista que a gente quer juntar com ela é a lista 2. Porque a lista 2, ela vai juntar para aparecer os valores do X que eu quero que venha na tabela. -2, -1, 0. É isso que a gente vai brincar aqui. Então, ó, deixa eu copiar o comando. O Antônio falou que gravou sim. Gravou? Esse momento. Pronto, perfeito. Inclusive, foi usado na atividade. Então, o nosso comando vai ser esse. Porque, lembra, a primeira linha vai ser o X, que vai aparecer, e depois vai ter os valores do X de fato, né? -2, -1, né? Agora, a gente vai fazer uma lista onde ele vai pegar para fazer a coluna do Y, que a gente vai chamar de lista 6.
Então, a lista 6 vai ser essa daqui. Gente. Ah, não. Não é lista 5, não. É lista 4. Vamos ajeitar aqui, viu? É lista 4. Deixa eu ajeitar aqui, porque na minha nomenclatura lá no negócio estava diferente. Vou apagar aqui. Lista 4. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Finalmente construir a tabela. Então, a nossa tabela, né, que é aquele comando tabela de texto, né, a gente quer que a nossa tabela seja formada por duas listas. A lista 5 e a lista 6. Vê que a lista 6 até apareceu aqui de intrometida. Daqui a pouco a gente vai apagar ela. Então, ó, o comando vai ser tabela de texto, lista 5, lista 6. Vamos dar o Enter. Está aqui o texto. Aqui. Aí você vai dizer, oxe, gente, mas ficou trocado. Né? E a gente já viu aquele esqueminha que seria, no final, acrescentar o Vzinho. Certo? É como se ele fosse inverter, né? Fazer a transposta. Só que assim, fica meio tronchinho, porque normalmente a gente deixa o negócio mais arrumadinho, né? Então, a gente também já viu hoje que a gente pode centralizar. Então, eu vou deixar um C. Vou deixar as listas verticais e as horizontais. Então, ó, quando vocês colocarem esse código aqui, a lista vai... A lista não, né? A tabela, ela já tem uma cara agora. X e menos 2, que é a primeira daqui, né? Y e ninguém, porque a lista 4 ainda está vazia. E vamos começar a brincar agora. Eu vou colocar... Ó, tá vendo aqui? Ó, a pessoa tá vendo que é menos 2, né? Então, menos 4 mais 2 é menos 2. Aí eu vou tentar anexar. Se der certo, se o valor de f de menos 2 for menos 2, o valor vai aparecer aqui. Ó. E vejam que automaticamente, por estar certo o valor digitado, o menos 1 já surgiu. Tá ligado? Mais uma vez, isso aqui não precisava, não. Vamos lá. Então, vou errar. Eita, vou botar menos 1 e vai dar 0. E eu vou tentar anexar. Eita, não era para ter anexado não, bebê. 0. Eita, peixe, eu ia errar, mas eu acertei. Foi mal. Calma. Vou botar 1. Agora eu vou errar. Pronto. Tá. Tentei errar e acertei. Quando eu botei 1 para jogar aqui, ele não aceita, porque, obviamente, o f de 0 não vale 1. O f de 0 vale quanto? Vale 2. Aí, quando eu clicar em anexar, pimba. Massa. E aí, o último, porque a gente fez o nosso n passear até 1, o último é o f de 1, que é 3. Beleza? Aí vem aquela história de você começar a arrumar a criança. Primeiro, se eu clicar em anexar aqui, olha o que vai acontecer. Oxente, eu tô doido. 4. Pronto. Ó, já preencheu a tabela. Deixa eu ver se... Ó. Ele fica nervoso aqui, ó. Eu vou clicando aqui em anexar. Na cabeça dele não tem mais ninguém para o N, mas a tabela vai aumentando. Ou seja, o ideal é que o botão anexar, ele só apareça até o momento do N ser quanto? Ser 1. Né? Depois disso, ele não pode aparecer mais, porque aí ficou aquela tronchura, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos
arrumar aqui. O nosso botão anexar, ele só vai aparecer avançado, né, aqui em cima, para o N ser menor do que 1. Menor ou igual a 1, né? Agora eu fiquei na dúvida. Vamos ver. Vamos botar reiniciar. Vamos fazer certo para a gente não perder tempo. Menos 4 com 1 dá menos 3. Anexar. Menos 1. Anexar. 2 vai dar 1. Anexar. 2 vai dar 3. Anexar. Tá. Então vai ter que ser menor do que 1. Diogo, se botar o comprimento, até o comprimento da lista, vai, será? Em condição para exibir? Será? Vamos botar aqui. Até o comprimento da lista 2. Vai não, né? Ele nem aceita. É, né? Estranho, né? Deveria aceitar. Botar N menor do que 1. Aí ele some. Ó. Era isso mesmo. N for menor do que 1, aí ele já nem aparece mais. Vamos fazer o teste de novo, para desencargar a consciência. 3, 2, 1. Não, não pode ser isso. Não pode ser isso. Porque eu preciso do botão reiniciar aqui agora. Eita, do botão para inserir. Tem que ser N menor ou igual a 1. E agora? Agora eu fiquei encucado. Que aí você vai digitar, né? Você vai fazer aqui, vai ficar 0. Anexar. Só que eu queria que ele... E eu tinha feito isso. Oxente. Estranho. Vamos pensar daqui a pouco nele. O botão reiniciar só é interessante que ele apareça quando a pessoa acertar tudo, não é? Quando a pessoa preencher a tabela. Aí, de fato, o botão reiniciar, ele só deve ser exibido, então vai em propriedades, avançado, quando o N for 1. Certo? Porque ele só vai aparecer quando a gente acertar ele todo. 5, né? Anexar. Aí vai cair para 3, anexar. Ele vai cair para 1, anexar. E aí vai ser menos 1. Anexar. Agora eu fiquei encucado. Como é que eu desapareci aqui com esse anexar? Não estou pensando aqui um jeito de... Tenta anexar de novo. Ó. Ele vai inserindo novas linhas. Ó. Só que a gente não quer que isso aqui apareça. Estranho. Como é que foi que eu fiz? Agora eu não lembro mais. Porque eu quero que o botão... E o pior é que aqui no texto eu botei para N menor do que 1. Coloca para N só igual a 1, Diogo, para ver se faz só N igual a 1. Anexar? Sim. Não, aí ele não vai aparecer nunca. Porque o N começa do menos 2. Sim. O Diogo. Diz. Assim, eu acho que para resolver o problema tanto do anexar quanto do reiniciar, o comprimento da lista, quando o comprimento da lista for 4, da lista 4, que é o que a gente quer, que quando for anexado o último elemento da lista 4, se aparecer um verdadeiro aí é o suficiente para você fazer anexar desaparecer e reiniciar aparecer. Quando surgir, Boa. quando o quarto elemento da lista 4, quando o comprimento for completo, né? Tô ligado. Não, a gente pode fazer isso mesmo. Porque o do botão reiniciar... Cadê? Eita, mas aqui não, né? Oxi, que estranho. Eu fiz hoje de manhã. Estranho. Vamos lá. Então, eu vou fazer exatamente o que você pensou. Porque eu posso, sei lá, chamar de K. É o comprimento da lista 2. Que, por estranho, ele não
entendeu como o Enaldo tinha dito, né? Ele deveria ter entendido isso lá. Então, por exemplo, aqui, ó. Comprimento da lista 2. Eu acho que da lista 4, não? Que é onde a gente vai estar anexando os valores. Da lista... Ah, Enaldo. Não. Não. Sim, você está certo. Então, deixa eu... Calma aí, viu? O meu... Ele fica uma tronchura. Olha que maluquice. Deixa eu voltar, então. Pronto. Nosso K é igual... Perfeito. É o comprimento da lista 4. Né? E aí a gente vai dizer o seguinte. O botão anexar, ele desaparece quando K for menor do que 4. Não é? Não, mas calma aí. Quando K for igual a 4. É? Não. Diferente de 4, né? Diferente de 4, ele aparece. Quando ele for igual a 4, ele some. Eu tô doido isso aí. Diferente de 4. Então, a gente poderia ter feito lá o outro diferente de 1. Né? O do botão? Não, porque enquanto o N for 1, você ainda pode jogar um valor e anexar qualquer coisa. Você vai precisar do N igual a 1 ainda para anexar. É verdade. Então, e o reiniciar seria para o K ser igual a 4, não é isso? Exatamente. Boa. Aí vamos lá, vamos ver anexar. Pronto, perfeito. Ótima ideia. Agora, o pior, eu não entendi. Eu vou até apagar, porque eu já deixo para vocês em cima dessa sua ideia. Então, aí, meu amigo, volta. Pronto. Daqui a pouco, gente. Então, beleza, vamos botar reiniciar. Pronto. Tem aquele Y que está ali revoltado. Vou apagar. Então, vou errar. Não deixe. Vou acertar. Fixar. 0. E aqui, numa atividade dessa, você consegue mostrar várias coisas. Então, você consegue mostrar para o aluno que, por exemplo, essa função está crescendo, que ele está crescendo de 2 em 2. Né? Então, o cara que vai tentando fazer isso, então ele vai ver aqui, ele vai botar, sei lá, menos 4, menos 2. Então, pode chegar no momento que ele vai perceber que não precisa nem fazer conta, agora é só pular de 2 em 2. Porque é exatamente o valor do A. Então, você pode meio que empurrar o aluno a tentar tirar suas conclusões em cima da tabela, analisando isso. E aí a tarefa para vocês vai ser exatamente o que tem lá no texto, que é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui o texto. O que está lá no texto vai ser, de fato, a tarefa de vocês. Cadê? Ponto 4. Pronto. Então, deixa eu até apagar aqui, né? Porque já não bateu. Eu acho que a do N até iria, mas tudo bem. Aí vocês vão fazer o quê? Faça com que o gráfico apareça somente quando a tabela for completada. Tá ligado? Então, assim, você tá lá construindo. Deixa eu compartilhar logo tudo, que eu fico maluco com isso. Você tá lá fazendo a tabela e a pessoa não estaria vendo o gráfico. Só veria o gráfico quando ele, de fato, completasse a tabela toda. Então, é essa uma das coisas que vocês têm que fazer. Obviamente, construir tudo de novo. Quem já construiu durante a aula já salva, né? Outra coisa que a gente quer que vocês tentem. Como é que a gente faz para que os pontos fiquem aparecendo quando o usuário vai acertando os valores? Por exemplo, isso é tudo para vocês pensarem, né? O gráfico já não vai aparecer mais.
Mas quando ele vir aqui e digitar o 0, que formou aqui um ponto, a gente quer que esse ponto surja aqui no gráfico. Pimba, menos 2, 0. Só o ponto. Aí eu vou digitar de novo. Aí o outro ponto aparece. É uma sugestão aqui para vocês pensarem. E a outra ideia é que vocês criem tipos de feedbacks. Por exemplo, esses dois que a gente está pedindo já é um feedback, né? Porque quando você está acertando, ele já está aparecendo ponto no gráfico, para o aluno ir percebendo. Quando ele acertar a tabela toda, o outro feedback é o quê? É o gráfico, não é? Mas aí a gente quer que vocês pensem no momento que a pessoa vir aqui errar. É interessante que apareça algo que diga que a pessoa errou. Que é isso que a gente quer que vocês pensem também. Certo? Então, são 3 coisinhas, se eu não estou enganado. Isso. Primeira delas é que o gráfico apareça quando a pessoa terminar a tabela. E, obviamente, minha gente, se vocês não conseguirem fazer tudo, conseguir fazer 1 ou 2, está valendo, não se aperreia não. Segunda coisa, que quando a pessoa vai digitando o valor do y e vai acertando, o ponto vai surgindo. Porque é uma outra forma também de você perguntar para o aluno, e aí, minha gente, completou a tabela? Se a gente juntar esses pontos, que figura que aparece? É uma reta, aquelas coisinhas, né? E o gráfico, de fato, ele só aparece no final. E uma outra coisa que a gente quer deixar em aberto para vocês pensarem é, no caso de a pessoa digitar e errar, que tipo de feedback ele vai aparecendo para a pessoa. Ou é o famoso errou, tenta de novo. Quem quiser se aprofundar mais, pode fazer com que os feedbacks vão surgindo, né? Dependendo da quantidade de erros, tudo isso a gente já trabalhou. Mas aí fica a critério de vocês pensar. Viu? Reinaldo, quer falar alguma coisa? Não, só estou aprendendo. Você não sabia. Mas é isso aí, minha gente. Vamos se falando lá. Eu sempre vejo que tá o Reinaldo, né, conversando com vocês. De vez em quando a gente entra lá para tirar uma dúvida ou outra. Mas é isso aí. Agora é mão às obras. Diz aí. Diz aí, Antônio. É só outra dúvida que eu tenho. Pertence, está contido, por exemplo, se um elemento pertence a uma lista ou pertence a um gráfico. Boa. Um ponto vamos olhar pertence isso a um gráfico. agora. Vamos ver. Tu se lembra qual é o... Deixa eu ver aqui, viu? Tem... Vamos lá aqui nas propriedades, né? Cadê? Não seria isso, não. Deixa eu ver se vai ser isso. Pronto. Naquela atividade anterior, da semana passada, eu estava tentando condicionar a possibilidade de verificação do ponto se ele pertencesse à lista, sabe? Pertence ou não, né? Aí exemplo, você pode usar aqui, ó. Se com números inteiros, ele não seria nem verificado. Não aparecia o botão verificar. Mas aí ele teria que pertencer àquela lista que foi concatenada, né? Aquela lista de, acho que 100 e tantos elementos. Sim, daquele... Do produto cartesiano, né? Que a gente fez o produto cartesiano, acho que deu 121 pontos. Aí a ideia era a seguinte, se aquele ponto pertence àquela lista, aí a gente podia verificar. Caso contrário, a gente nem verificava. Eu acho que isso daqui, ele vai entender. Mas aí é aquela história, né? Ele só é ativado quando você vai aqui no alfazinho. Que aí ele tem tudo. Tem tem os conectivos. Tem os conectivos todinho. Então, está contido, diferente. Tem um monte de coisinha aqui guardada. Tente utilizar por esse. Eu acredito... Deixa eu ver aqui, viu? Não sei se seria na programação. Eu vou usar mais o aplicativo mesmo, porque pelo online é muito ruim, viu? A gente não consigo gostar daquilo. Mas tente fazer pelo pertence, porque tem um comando que é pertence à região, se eu não estou enganado. Aqui, isso, pertence à região. Mas aí é de fato ponto região, né? Então aí eu acho que não se encaixaria
Eu tentei fazer Ele, ponto né, e depois ele joguei limita L1, muito. L2, não deu certo. Não. Eu não sei, ó, Mas é tem parte de geometria, né? Você pega lá um tem plano, uma, sei lá, um hexágono, não sei aquele ponto pertinho. isso, tem uma parte aqui só de listas, então, ó, eu não sei se aqui ele consegue ordenar a parte da lista, posições, primeiros, remover, ele não faz nenhum tipo de comando para você saber se o cara tá ou não está. Beleza. Então, aí, no caso, seria fazer realmente o cara lá que a gente utilizou, o pertence. Viu? Usar o teclado mesmo, tranquilo. Tenta fazer por ali, qualquer coisa a gente pensa por um outro jeito. A gente pode pensar fazendo interseção de lista, mas eu acho que ficaria mais complicado. Tá ligado? Veja, qualquer coisa você avisa pra gente. Viu? Pronto, minha gente, beleza? Vamos embora. Aí na próxima semana, como é a última, aí a gente pode também sentar para fazer esse bate-papo, vocês apresentarem. E a gente vai conversando para tirar as dúvidas de vocês, as últimas. Viu? Beleza? Boa tarde, minha gente. Vamos embora. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, Diogo. Falou, minha gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.